Fala galera, hoje eu vou falar um pouco sobre um outro tipo de ordem no curso, tanto no curso online quanto no curso presencial. A gente explora bastante sobre os dois principais tipos de ordem, que são a ordem limitada e a ordem a mercado. Esses tipos de ordem você encontra em qualquer plataforma de ações, de criptomoedas, de futuros e etc. Tá? Eu vou falar hoje sobre um outro tipo de ordem que também é bastante comum, que é a ordem tipo stop. Tá? Você encontra também em várias plataformas, principalmente lá fora, de plataformas de Bitcoin tem Bitfinex, Poloniex, OKCoin, várias utilizam esse tipo de ordem stop. Existem alguns tipos de ordem stop, não existe só um. Então existe ordem tipo stop normal, stop limitada ou stop a mercado, e também existe a ordem tipo trailing stop. Eu vou depois diferenciar cada uma delas. O mais importante disso tudo é que essas ordens, elas além dos parâmetros normais que você coloca em qualquer tipo de ordem, na ordem limitada, por exemplo, ela também te deixa colocar um trigger, um gatilho, tá? que ele vai disparar a ordem efetivamente. Essa é a grande diferença entre qualquer tipo de ordem stop e uma ordem que não é stop, essa presença desse gatilho, desse trigger. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou utilizar a plataforma da Bitfinex, não é restrita a ela, várias outras plataformas têm ordem stop também, tá? Só peguei essa para exemplificar mesmo. É bom até a gente deixar claro, fazer um disclaimer aí que a gente não tem nada a ver com a Bitfinex, não está recomendando, não tem nenhum tipo de convênio, nada disso. É só um exemplo mesmo que a gente está usando. Beleza, galera? Vamos dar uma olhada? Vamos lá, então a gente está aqui na tela da Bitfinex. Para quem não conhece, é uma das exchanges, uma das maiores exchanges de Bitcoin. A gente está aqui na tela de trading. Botei o cursor bem grande aí, parece a luvinha do Mickey Mouse, mas é bom para a gente visualizar. Estou aqui em trading, Bitcoin, BTC USD. Aqui a gente vai ver os tipos de ordem que a gente pode colocar. Então essa caixinha aqui é onde a gente de fato coloca a ordem. Tá? E aqui de cara a gente já tem a ordem limitada, ordem a mercado. Hoje a gente vai falar dessa aqui. Stop, stop limit e trailing stop. Tá? Então vamos começar pela mais simples, que é stop, ou stop a mercado. Então tá lá como stop. Preço do stop, esse aqui é o trigger que vai fazer com que a ordem seja ativada, tá? E amount, BTC é a quantidade. Tá? Então a gente pode colocar, por exemplo, uma ordem de 1 BTC, tá? Pode ser de qualquer quantidade, aqui só para exemplificar, tá? E a gente muda esse preço. Ele já vem com preço padrão aqui, default de cara, mas você pode mudar, tá? Então vamos supor, a gente vai querer vender um Bitcoin caso o preço caia abaixo de 6.050, por exemplo, tá? Só pegando um preço qualquer. E aí vou colocar Exchange Sell. Tá? O que isso vai fazer? Mercado a gente está vendo aqui que está 6.121. Aliás, outra super alta aí, né? Acho que é o novo all-time high. Mas a gente não está falando sobre o mercado hoje. Depois a gente pode até fazer um vídeo sobre o mercado. Mercado saindo, preço do Bitcoin saindo a 6.121 dólares. Tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu comprei um Bitcoin, tá? Quando estava mais ou menos a, vamos dizer, 6.050 também. E o preço subiu, ou seja, eu estou ganhando, mas eu não quero ter uma perda com esse meu trade. Tá? Então eu vou colocar um stop loss a 6.050 de um Bitcoin e vou colocar Exchange Sell, uma ordem de venda stop. Ele abriu já aqui a ordem, então tipo da ordem stop, um Bitcoin, uma ordem de venda. Trigger, tá? Ele bota como preço 6.050, tá ativa a ordem. Na hora, se o mercado começar a cair e o preço tocar esse 6.050, a Bitfinex, a exchange, ela vai disparar a minha ordem de venda, tá? Como é uma ordem stop simples, não é uma stop limitada, vai disparar essa ordem de venda a mercado, tá? Então, provavelmente a minha execução
pode ser um pouco abaixo de 6.050. Lembrando que o mercado de Bitcoin e dólar na Bitfinex é muito líquido, tá? Então vai executar quando bater os 6.050 a venda, tá? E deve pegar um pouquinho abaixo de 6.050 natural, tá? É o que a gente chama de slippage no jargão de mercado financeiro. Vamos supor que venda a mercado a 6.045. De qualquer forma, eu limitei o que poderia ser minha perda a esse preço do trigger aqui, perto do trigger, né, considerando o chamado slippage. E se cair mais, eu já estou fora do trade sem precisar ficar monitorando o tempo todo o exchange no fim de semana. Se quer tomar uma cerveja com os amigos, se quer fazer alguma coisa, você não precisa ficar lá colado na tela. Você pode botar esse tipo de ordem como um gerenciamento de risco, tá? A segunda ordem, o segundo tipo de ordem stop é o stop limitado, tá? Stop limitado, ele funciona muito parecido com a ordem tipo stop. Antes de qualquer coisa, deixa eu cancelar essa minha ordem aqui, que eu botei só como exemplo para não confundir depois. Então a ordem stop limit, stop limitada, funciona muito parecido com a ordem stop. Então tem também o trigger, tá? O stop price, quantidade obviamente, e tem o preço limite. Por que tem esse preço limite? Porque, como eu falei aqui no stop price, você pode ter um slippage, provavelmente vai ter um slippage, que você não vai conseguir executar exatamente no 6.050. Né? Você pode executar um pouquinho abaixo, às vezes até um pouco acima, se o mercado está variando bastante, mas provavelmente um pouquinho abaixo. E aqui no limit price você consegue limitar esse tipo de slippage. Tá? Então você vai colocar que se bater 6.050, eu quero vender limitado a, por exemplo, 6.040. Então eu sei que quando bater 6.050 a minha ordem vai ficar ativa. Tá? Só que ele vai vender, ao invés dele vender a mercado, ela vai ser limitada a 6.040. Se tiver comprador melhor, ótimo, vai executar melhor. Tá? Então se tiver um comprador de 6.047, esse vai ser o meu preço. Tá? Mas se não tiver, vamos supor que bateu 6.050 muito rápido e foi para 6.030. Tá? A sua ordem vai ficar limitada a 6.040 em vez dela ser executada lá embaixo. É mais um componente aqui de controle na execução da ordem. Tá? Então vou colocar isso aqui só para exemplificar. Está aqui, tipo stop limit, quantidade 1. Aí vem aqui as duas informações, o stop, né, o trigger, o gatilho e o limite, tá? 6.040. E a ordem ativa, lembrando de novo, isso é uma ordem de venda stop limit. Então bateu o preço, ela vai executar a venda. Tá? Isso muito útil para situações de stop loss, que você quer controlar a sua perda máxima em algum trade que você comprou, aquele ativo, aquele Bitcoin. Tá? Também pode ser usado ao contrário, tá? Quando você, por exemplo, está short ou você está vendido em alguma coisa, a gente sabe que dá para ficar vendido em Bitcoin sem ter os Bitcoins. Tá? Na Bitfinex dá para fazer isso, em algumas outras exchanges também. Nesse caso, você pode colocar um stop loss com uma ordem de compra stop ou compra stop limits. Tá? É bem parecido, eu vou colocar uma aqui, só para a gente ter esse exemplo também. Cancelei essa. Então, obviamente, como a gente agora está falando no risco ao contrário, né, o risco para cima, a gente pode pensar numa situação onde o preço está subindo acima de onde está agora. Né? Então vamos pensar, botar meu stop a 6.250, vamos manter aqui um Bitcoin. E aqui eu boto o meu limite de novo. Agora o limite, a gente vai pegar o slippage para cima, então quando bater 6.250 vai acionar uma ordem de compra. Tá? Pode ser que eu não consiga comprar 6.250. Né? O mercado pode estar rápido e não saia nesse preço. Então eu posso botar um limite de 6.275, por exemplo. Tá? E vou clicar aqui em Exchange Buy. Tá?
Então está aqui minha ordem, stop limit de novo, e agora aqui o stop é 6.250 e limite 6.275. Vocês podem ver que não, apesar de ser uma ordem de compra, nada foi executado, né? Tá tudo aqui paradinho, esperando exatamente bater o trigger. Se bater, pode ser que não bata. Então tem que cancelar essa ordem, já que eu não quero exatamente fazer isso, eu estou mostrando, vou cancelar porque ela fica aqui, tá? Até eventualmente o preço trigger ser atingido. Outro tipo de ordem stop é a trailing stop. Diferente da stop limit e da stop normal, aqui ao invés da gente ter um trigger fixo, um preço de gatilho fixo, a gente tem um preço de gatilho relativo, tá? E ele é relativo ao preço de mercado. Eu tenho uma ordem aqui aberta, uma ordem trailing stop de venda, que eu já tinha aberto antes, que você pode notar que o preço de gatilho trigger está em 6.048,40. Tá? Quando eu abri essa ordem, esse preço de gatilho estava 6.011, tá? Que o mercado estava 6.111 e eu coloquei a distância de $100. Então ele abriu como gatilho a 6.011, quando o mercado estava 6.111. O que aconteceu desde então? O preço subiu, tá? Você está vendo aqui saindo a 6.144. E o meu preço gatilho acompanhou esse movimento, tá? Para a ordem trailing stop de venda. Então, quando bater, de novo, mesma coisa que a stop e a stop limits. Quando bater o gatilho, a ordem vai ser ativada e vai entrar uma ordem de venda, tá? O gatilho que é móvel. Então, quando você está com uma ordem de venda e o preço sobe, preço de mercado, o seu gatilho acompanha e ele vai até o preço máximo que o mercado for, tá? Quando o mercado volta, vamos supor que eu coloquei esse stop limit, esse trailing stop, quando o mercado estava 6.111 com a distância de 100. Então ele marcou o preço trigger 6.011. O mercado subiu, foi até 6.148,90, tá? Foi aonde ele parou de marcar aqui o meu trailing stop trigger, tá? Agora o mercado caiu um pouquinho, caiu uns $10 ali desde quando eu coloquei a ordem, e ele fixou, ele não está voltando, tá vendo? Justamente por isso que ele é o trailing stop. Então ele foi até onde o preço fez a máxima e agora quando o mercado está caindo, está indo para a direção oposta, ele fixou a 6.048,90. Vamos supor que o mercado não vá até lá, o mercado caia, mas não vai até esse preço aqui. E aí depois o mercado começa a subir de novo. Na hora que o mercado passar o 6.148, de novo a distância de 100, essa é a diferença, na hora que o preço passar o 6.148,90, isso aqui vai continuar contando para cima, então vai acompanhar de novo para cima. Tá? É uma forma de novo, gerenciamento de risco, de você ter um stop que considera a movimentação do mercado, a volatilidade, ao invés de um stop fixo. Tá? É um stop dinâmico. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo vocês aprenderam um pouco mais sobre o tipo de ordem stop. Stop é mercado, stop limit e o trailing stop. Espero que vocês tenham gostado. Curte o canal aí para mais vídeos como esse. E também, se você quiser aprender mais sobre trading, investirembitcoin.com.br é o site para os nossos cursos. Um grande abraço e a gente se fala por aqui.